Record, o podcast do Centro de Operações Rio. Eu sou Roberta Camargo, repórter aqui do Centro de Operações, e vou conversar com a Raquel Franco, nossa meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Também está aqui com a gente Marcos Belchior, nosso chefe executivo do FOR. Bem-vindo, Belchior. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Raquel? Hoje vamos conversar sobre o novo radar meteorológico que a cidade do Rio tem. O novo radar fica no Mendanha, na Zona Oeste. Raquel, fala pra gente sobre como funciona esse novo radar. Bem, esse novo radar ele tem muitas funcionalidades que o radar antigo, que é o Sumaré, não tem, né? Uma das coisas é que ele é um radar de dupla polarização. Ele emite feixes na vertical e na horizontal, então ele consegue enxergar melhor o que tem dentro da nuvem. E também ele tem vários níveis, a gente consegue olhar em vários níveis, então a gente consegue enxergar mais coisa, né? E com mais detalhe. A gente estava conversando sobre a questão da previsão, que a gente até brinca, né? Agora, então, a previsão vai ser 100% de 100%, porque a gente tem 2 radares no Rio de Janeiro agora, né? No município do Rio. E a Raquel estava me explicando que a previsão do radar ela é um pouco diferente da previsão a longo prazo. Explica pra gente melhor como é que pode ser isso. Existem muitas etapas da previsão, né? Uma delas é você ver há muitos dias à frente, que não é o caso do radar. Então aqui a gente no Alerta Rio, aqui no COR, a gente faz um monitoramento em tempo real da cidade. Então tem gente aqui 24 horas olhando para a cidade. E o radar é uma ferramenta de monitoramento em tempo real. Então ele vai enxergar a nuvem depois que ela se forma. Então ele vai enxergar a direção, o deslocamento dessa nuvem, a velocidade de deslocamento, a intensidade. E esse radar, o que é o radar, né? O radar é uma ferramenta de monitoramento, então não é uma previsão que a gente faz para daqui a um dia, para daqui a 4 dias. Então o que a gente faz? O radar ele enxerga a nuvem a partir do momento que ela se forma. Em alguns fenômenos meteorológicos a gente vai conseguir ver, por exemplo, uma frente fria, a gente consegue ver ela se deslocando, já lá de São Paulo, aqui em direção ao Rio, então a gente consegue ver com mais tempo de antecedência, 3 horas, 6 horas até. E alguns fenômenos, como no verão, por exemplo, a gente já vê os núcleos de chuva se formando próximos da cidade ou mesmo até em cima da cidade. Por isso que ele é uma ferramenta de monitoramento em tempo real. Então, algumas vezes, esses avisos e esse monitoramento vai ser com curto ou curtíssimo prazo, que a gente chama de nowcast. Então, 1 hora, meia hora, ou, dependendo do fenômeno meteorológico, a gente consegue ver com mais antecedência. E isso é ótimo, né, Belchior? Porque Rio de Janeiro conta não só com 2 radares, isso aumenta então a nossa previsibilidade das tempestades, da chuva, e consequentemente também ajuda com que a gente consiga tomar atitudes de contra-resposta, né, mais rápido. Então, Roberto, primeiro eu quero dizer que é um super prazer estar com essa pauta aqui em mais um podcast, né, que é um assunto sensacional que eu adoro. Eu quero me adiantar também que eu adoro me meter, né, nas análises dos meteorologistas. Né? A gente vai aprendendo diariamente, né? A gente fala aqui que todo brasileiro tem um pouco de analista de futebol e analista meteorológico, né? E eu não sou diferente, né? E cada dia a gente aprende com os meteorologistas do Alerta Rio. Então, assim, ser o chefe executivo do Centro de Operações me dá um orgulho enorme. Isso aqui é uma plataforma que é uma política pública, não é uma plataforma de governo, né? Ou seja, só tem que evoluir. Então, o Centro de Operações, com todos os seus processos e protocolos e sistematizações que a gente tem aqui dentro, a gente vai aumentando a capacidade de sensoriamento e monitoramento da cidade. Então, eu fico muito feliz com o time aqui do Centro de Operações, com todos que participaram dessa entrega, deixar um super legado para a cidade do Rio de Janeiro. A gente entregou no aniversário da cidade, emblemático, né? Porque agora a gente pode dizer que a gente tem 100% do território carioca monitorado por radares. A gente está construindo um sistema de radares. A gente tem o radar do Sumaré, como a Raquel comentou, agora o radar do Mendanha. Aí outro dia um amigo perguntou por que foi instalado lá no Mendanha, na zona oeste do Rio, né? Por uma necessidade técnica, né? No estudo de implantação, o nosso radar do Sumaré, pelas características de relevo da cidade, né? Várias cadeias montanhosas, a gente tinha uma área de sombra na zona oeste que dificultava a análise dos meteorologistas quando esses núcleos vinham pela Costa Verde e zona oeste do Rio.
Então, quando a gente coloca lá no Mendanha, esse radar, ele consegue enxergar o que o radar do Sumaré não enxergava. Então, um super orgulho ter uma cidade brasileira 100% monitorada. Isso mostra o investimento da prefeitura, o direcionamento da prefeitura pelo seu planejamento estratégico, entendendo todas as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Eu falo assim pro pessoal, Rio de Janeiro é o mundo, né? É um negócio meio óbvio e estranho, porque parece que as coisas só acontecem em outras cidades, em outros países. A gente vem passando por um processo de transformação climática enorme, né? A gente vê seca no norte, chuvas torrenciais no sul, né? Ressacas aqui no litoral do sudeste. A gente viu o que aconteceu no estado de São Paulo há um ano, um índice pluviométrico que vem acontecendo. Então é uma preocupação. A gente chama esses processos de aumento da resiliência urbana de processos de adaptação climática, e o Centro de Operações, apesar de ter operação no nome, ele é um direcionador de políticas públicas nessas metodologias de adaptação climática. Então o radar vem complementar de uma forma magnífica, né, esse monitoramento da cidade do Rio de Janeiro. E como eu estava dizendo, mostra todo o investimento da prefeitura em deixar o Rio cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Mas vou calar a boca aqui, senão vou ficar falando muito. Vou deixar você falar. É muito bom te ouvir falar, Belchior. Mas de fato é um investimento grande, mas não é a única ferramenta meteorológica que a gente tem, né? E a gente também estava conversando sobre isso anteriormente, porque os radares são o nosso grande trunfo. Mas também há um balão meteorológico. Eu fiquei surpresa quando soube disso. Tem um balão que auxilia nessa previsão. Conta pra gente. Como eu falei, tem as etapas de previsão, né? Então tem a previsão para vários dias à frente. Esse balão meteorológico que a gente chama de sondagem, ela é soltada lá no Galeão, né, pela DMET, pela Aeronáutica. E ele faz a varredura vertical da atmosfera. E é muito importante para a gente olhar no verão, principalmente. Eles têm 2 horários por dia, né? Uma é à noite, 9 horas da noite, e outra 9 horas da manhã. E a gente consegue ver pela manhã como está a atmosfera pré-tempestade. Então a gente consegue ver os índices de instabilidade, qual o potencial de severidade essa tempestade vai ter quando ela se formar. Então esse balão meteorológico que a gente utiliza, ele que a gente chama de meio termo da previsão, antes de chegar ao monitoramento. Então a gente vê para muitos dias à frente. No dia da previsão, a sondagem ajuda bastante a gente entender como que a atmosfera vai estar no horário da tempestade. E o monitoramento feito em tempo real, porque o radar é a principal ferramenta, além dos satélites também. E hoje a gente também tem uma ferramenta de raio também aqui no COR, muito eficiente para a gente detectar a intensidade das tempestades e o deslocamento delas. E Roberta, dando meus pitacos aqui, se você me permitir, é o seguinte, a gente vai aprendendo cada dia, né? E aí a Raquel chegou um dia para mim e me falou sobre hidrometeoros, que eu fui aprender o que é. Eu não sei o que é. Então, é um nome pomposo, mas significa gelo. Cometizaram o nome do gelo, não, é o nome técnico. Na verdade, existem tipos de hidrometeoros, né? Então existe o hidrometeoro no formato de chuva, no formato líquido, e tem os hidrometeoros no formato de gelo, que é uma coisa que esse radar vai ser capaz de detectar. Então, essa é uma informação, e isso que é importante dizer, além da capacidade de monitoramento, a gente consegue qualificar cada vez mais a informação passada para o cidadão carioca. Então, ter uma informação de possibilidade de precipitação de hidrometeoros, de gelo, é uma informação muito importante. E a outra ferramenta que a Raquel também mencionou, que a gente também se orgulha de operar com essa ferramenta aqui no Centro de Operações, que é o software de raios. Né? Aí eu fui aprendendo também com a Raquel e com o time do Alerta Rio. Como que funciona isso? Porque a gente vê o raio já no céu e fica, começou, né? Enfim. Nessas aulas que a Raquel me dá, ela tá falando assim, quanto mais hidrometeoros um núcleo de chuva possui, significa que eu tenho uma dinâmica, uma movimentação de raios grande naquela nuvem. Isso é uma informação importante também. E com o software de raios, a gente consegue entender esse volume de raios, a gente consegue perceber direcionamento de núcleo de chuva, podendo para a direita, para a esquerda, só para quem está nos assistindo entender. Isso direciona as nossas operações de prevenção e resposta para a cidade do Rio de Janeiro. Então, uma informação qualificada e importante. Então, assim,
Os amigos perguntaram agora na inauguração da operação Novo Radar, agora, como você falou no início, agora vai acertar tudo. Mas existem diversas variáveis avaliadas pelos meteorologistas para chegar a uma conclusão. Então a gente está aumentando cada vez mais essa capacidade de monitoramento e percepções. Tá? É muito importante ressaltar isso, porque as pessoas pensam que a previsão é algo mais, de repente, não sei, no achismo, baseado no estudo, uns números e saiu. E não é bem isso. É uma série de fatores combinados, associados, que geram um trabalho que é feito constantemente, né? Porque a gente atualiza 4 vezes ao dia a previsão do tempo, né? Minimamente. Né? Isso é o nosso padrão. Isso sem contar as previsões atualizadas no monitoramento em tempo real. Né? Exatamente. Essa é a importância da gente ter aqui no CORE, no Alerta Rios, pessoas 24 horas por dia olhando para a cidade, olhando para a atmosfera da cidade. E eu não vou perder essa oportunidade, Roberta, de pedir a todos, né, que sigam o Centro de Operações nas redes sociais, em todas as redes sociais, @Operações Rio. Obviamente, não vou deixar de falar, né, do aplicativo do COR. Tem que baixar. Baixe o aplicativo do COR, cor.rio. Além das informações meteorológicas, você tem informações de trânsito, tem acesso a mais de 3.600 câmeras da cidade, dos eventos da cidade, ou seja, tem muita informação. E hoje, gratuito, né? É só baixar, exatamente. Ficar informado, saber se comportar perante os cenários apresentados. Hoje a informação melhora a sua vida, pode salvar vidas. Então, esse aplicativo, por exemplo, que é uma informação importante, ele para quem está dentro de uma área de risco geológico, se uma das sirenes do sistema de alerta e alarme da cidade tocar e a pessoa que tem um aplicativo no seu celular estiver dentro do raio da sirene, o celular toca também, que é uma informação muito importante que pode salvar vidas. Então, obviamente, não é perder essa oportunidade de pedir a todos que baixem o aplicativo do COR, cor.rio. Isso aí, eu já tenho o meu, com certeza, né? A gente tem que acompanhar Raquel sempre. Tem também, né, Raquel? Claro. É outro. Imaginei. Até conferências de voz meteorológicas também, Luiz. Exatamente. E a gente conversou previamente também, eu vou trazer um spoiler, que é um satélite que tem algo relacionado à NASA, se eu não me engano, a gente conversou sobre isso, GOES. Uma das ferramentas, né, de monitoramento em tempo real é o satélite. Então, pelo satélite a gente consegue ver, por exemplo, que é uma das coisas que a gente vê bastante, a temperatura do topo da nuvem estimada pelo satélite por infravermelho. Então, quanto mais frio é esse topo da nuvem, significa que pode ser uma nuvem que a gente chama cirrus, que é uma nuvem, aquelas nuvens fininhas de gelo que não causam nenhum impacto, nem nada de chuva. Porém, pode ser uma cumulonimbus, que é aquela nuvem de chuva com grande extensão vertical que chega lá em cima com gelo, com raio. E aí, pela temperatura do topo da nuvem, a gente consegue ver a intensidade, estimar a intensidade dessa tempestade. Essa é tão preocupante que ficou até famosa, né? Todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar da cumulonimbus, né? É tão preocupante que ela é. Sim. Então, percebam, como você falou, Roberta, tem muita análise técnica em cima de uma dinâmica de chuva, né? De uma possibilidade de chuva. Então, é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que a gente tem aqui o Sistema Alerta Rio com todos os seus meteorologistas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, justamente avaliando tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente trabalha com a previsão e também com a prevenção, né? Como o Belchior apontou bem. E aí, por exemplo, começou a chover, ou tá para começar a chover, já tá chovendo em algum canto, em algum lugar da cidade, a gente muda o estágio da cidade, e é muito importante, acho muito importante sempre ressaltar isso, das pessoas seguirem as recomendações, né, Belchior? Porque a gente tem os estágios operacionais justamente para que o povo fique atento a, olha, começou a chover, tá chovendo, é melhor eu ficar em casa, ou é melhor eu me deslocar para um lugar mais seguro. Eu acho que é essencial isso, né? E assim, é importante dizer também, né, Roberto e Raquel, que a cidade do Rio é a única cidade brasileira que possui estágios de cidade. E dentro de um estágio de cidade, algumas variáveis são avaliadas. Clima, obviamente, mobilidade, ocorrências de médio e alto impacto, eventos de entretenimento, agora mais recentemente zonas de calor e várias outras variáveis. E isso tem uma matriz decisória, né, que dá uma conta, que dá um resultado que sugere a mudança do estágio. Para cada mudança do estágio, a gente aciona protocolos para dentro, porque a prefeitura tem suas responsabilidades de prevenção e resposta.
Mas é muito importante dizer também que na mudança do estágio, a gente tem uma estratégia de comunicação por todos esses canais que a gente acabou de falar. Então, daí a importância do cidadão ficar conectado nas nossas informações, ficar informado, porque ele consegue se comportar nesses cenários de cidade apresentados. E eu acho também que é essencial, né? Por exemplo, ontem, na verdade a gente está gravando isso num dia, né, que teve chuva no dia anterior. Isso eu estou comentando sobre ontem, né, temporalizando aqui. Mas a gente teve um episódio de chuva, que foi uma chuva relativamente rápida na comparação com o que a gente está acostumado a ver, uma chuva que fica intensa, que fica prolongada, mas uma chuva que realmente caiu mais forte, alguns lugares foram afetados, teve bolsão de água, e quando a gente tem um sistema que funciona integrado com 2 radares, satélite, as estações pluviométricas que fazem essa medição, o balão meteorológico que sobe para poder conferir isso, isso tudo auxilia também, no caso do trabalho na cidade, da mobilidade urbana, a tentar mitigar, a diminuir as possibilidades de danos, né? Porque aí a gente já fica 10 vezes mais atento. Eu estou falando não só da população, mas como a gente aqui dentro, operacionalmente dizendo, né, a qualquer tipo de situação mais extrema. Exatamente. Só complementando o que ele falou antes, não necessariamente a mesma quantidade de chuva vai causar o mesmo impacto. Isso é importante. Por isso a importância que ele falou dos estágios, né? Não é só a chuva que vai fazer o estágio da cidade mudar. Então, a mesma quantidade de chuva caindo numa hora do rush, ou caindo numa via que tem um risco geológico, tudo isso vai ter um impacto maior. Então, tudo isso é avaliado na mudança de estágio. A gente vai dar o critério meteorológico, mas a cidade vai avaliar como ela está sendo impactada, onde aquela chuva está caindo, de que forma está impactando. E Roberta, assim, respondendo também um pouco da sua pergunta, a gente complementou agora, 31 de dezembro, né, 13 anos de existência do COR. A gente teve muitas oportunidades de acertos, obviamente a gente teve muitas oportunidades de erros. Claro, né? 13 anos de existência? Exatamente, e só erra quem trabalha. E o que é que a gente tenta aqui, com muita ciência e muitos dados, não repetir os mesmos erros. Então, eu sempre comento sobre minha avó falava que você pode ter 1000 erros e nunca os mesmos, né? A gente vem dentro de um fluxo de informação interna, nesses protocolos e sistematizações que eu falei anteriormente, a gente busca não errar mais. A gente tem que, e aqui no Centro de Operações, Raquel sabe muito bem disso, você sabe muito bem disso, que é um aprendizado diário, né? Aprendizado diário. Aí eu não posso deixar de lembrar de um caso de operação de cidade, saindo um pouco da pauta clima, um pouco da pauta chuva rapidamente, que foi inusitadíssimo de um animal vivo no viaduto, vocês devem se lembrar disso, que não existia protocolo para aquilo, né? O Centro de Operações, a gente tem representação não somente das agências municipais, a gente tem agências estaduais, a gente tem agências federais, nós temos aqui dentro também concessionária de serviço, nós temos modais de transporte. Então a interseção desses dados e protocolos geram, como você bem disse, a mitigação dentro de cenários apresentados à cidade. Isso que a gente busca. Hoje a gente tem um procedimento operacional padrão de retirada de carga viva em viadutos. Ou seja, existem atribuições para a Guarda Municipal, para Sete Rio, para a Polícia Militar, que nem pertence à esfera da Prefeitura, mas opera na cidade do Rio de Janeiro. E ela é um partícipe muito importante nessas operações. Enfim, isso que a gente vem gerando, dados de resiliência urbana, de operação de cidade, é isso que a gente vem falando aqui. Eu vou fechar aqui que eu estou sendo a pauta de clima-chuva, mas era uma coisa inusitada que era importante eu dizer. Claro. Eu lembro desse caso. Claro, porque no fim das contas tem tudo a ver também com a mobilidade urbana, com certeza. Né? Porque a gente fala, choveu muito, mas essa chuva, ela não só causa danos para quem está dentro de casa, ou que tenha problemas com a estrutura do imóvel, mas também quando você está na rua, precisa se mover de um lado para o outro, sim, né? Sim. E é diretamente impactado. A chuva, ela é o início de um monte de outras circunstâncias que podem acontecer a partir disso, né? Então é muito importante, assim, tá tudo interligado. Assim, sai um pouco, mas na real tá tudo interligado, né? E falando dessa operação, Roberta, você participou disso, Raquel também. Até bem pouco tempo, alguns vão se lembrar que hoje a gente tem 5 estádios na cidade, mas
tem uns 6 meses que nós mudamos a nomenclatura dos estádios da cidade. Exatamente. Exatamente. E a nomenclatura é extremamente importante para a comunicação com o cidadão, porque no final do dia, o que a gente quer? Que o cidadão entenda a dinâmica da sociedade e saiba se comportar. Isso que a gente está falando aqui toda hora. Então, eu não posso ter um problema de comunicação desses estádios com a Dona Maria, com o seu João, né? Então, o nome, alguns vão lembrar, né? Que era normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise. Aí começava, quem é mais severo, a atenção ou a mobilização? Tinha um problema de comunicação. E dentro da nossa estratégia, de várias pesquisas que nós fizemos em redes sociais, pesquisa de rua que você participou disso, a gente percebeu a dificuldade nessa comunicação e trouxemos essa nomenclatura para números. Aí a gente sempre compara, né, com aquela... Eu sempre falo, já vivi uma experiência de terremoto fora do Brasil, que é uma coisa que o brasileiro não está acostumado, e demorei uns 10, 15 segundos para entender que eu não estava tonto, era o mundo que estava se mexendo. E também não foi aquele terremoto de filme, não, foi uma balançadinha leve, rápida. A gente não está acostumado com isso, né? Graças a Deus, né? E caiu uma garrafa, eu percebi que a terra estava se mexendo, mas todo mundo já ouviu falar da escala Richter. Né? Se eu disser para você que foi 5.3, se foi 2.1, se foi 8.4, você consegue dimensionar. Então, nessa estratégia, nós trouxemos essa nomenclatura para os estágios. Hoje nós temos 5 estágios, 1, 2, 3, 4 e 5, e nós mantivemos as cores internacionais para cada estágio, ou seja, o 1 é o verde, o 2 é o amarelo, o 3 é o laranja, o 4 é o vermelho e o 5º é o roxo. E eu confesso para você que eu tenho dificuldade de saber o que é roxo, que é lilás, para mim é tudo a mesma cor. Né? Mas é roxo, me disseram que é roxo, eu acreditei que é roxo. Então isso mostra visualmente a gradação de severidade. E a gente tirou o problema de comunicação, da explicação, da mensuração dos estágios para o cidadão. Então assim, a gente vai evoluindo, né? A gente vai pesquisando, a gente vai utilizando os dados, vai fazendo pesquisa ali e aqui e vai num caminho. Então é importante dizer que o time aqui do Centro de Operações, que é um time grande, muito grande, né, para trabalhar 24 horas por dia, né, com representação de muitas agências. E é importante também dizer que a gente não faz isso sozinho, né? Como eu falei, existem outros órgãos de prefeitura que nos ajudam nessas bases informacionais para a gente criar isso tudo. Trabalho conjunto integrado. A nossa palavra diária aqui é integração. A palavra que a gente fala aqui nas nossas reuniões diárias e semanais é integração. A gente se orgulha desse equipamento, né? A gente está num processo de evolução constante. E até falando dessa evolução relacionando com clima, com tempo, como é que eu chamo? Com tempo, Viu que eu aprendi? Eu fiquei na dúvida agora. Porque esse assunto para outro podcast. Ela fica me explicando aqui. Pro tempo. Pô, a gente está aqui numa meta muito audaciosa, que é a implantação da inteligência artificial em diversos processos internos. Porque como a gente tem, por exemplo, o radar novo, gera lá para o time do Sistema Alerta Rio, não somente uma imagem, mas um volume de dados. Sim, absurdo, informações preciosas. Que gera dados. Então esses dados também podem ser aproveitados por inteligências artificiais para nos direcionar em diversas operações também. Então a gente está nesse time buscando a implantação disso, porque a gente está passando por uma transformação social, né? A inteligência artificial deixando de lado as discussões éticas sobre isso, é um processo que já acontece. Hoje muitas plataformas já usam inteligência artificial, a gente está avançando na implantação e implementação disso, mas a gente não pode deixar de lado, senão a sociedade, lato sensu falando, atropela os processos já embarcados aqui. Então a gente está incluindo isso tudo, inclusive nas análises. Eu fico brincando com a Raquel, que a Raquel fica assim, pô, minha profissão vai acabar? Claro que não. Mas, ele falou que daqui a 5 anos... Claro que não precisa mais ninguém, não. A inteligência artificial serve para ajudar a inteligência humana. Eu não acredito automatizar aquilo que vai substituir. Exatamente. Então, eu acho que jamais vai superar a inteligência humana com todas as suas capacidades de percepções. É uma coisa que a máquina não consegue fazer, é o tal do feeling. Sabe aquela coisa que você sente? Eu acho que é isso, que a gente não sabe explicar. A máquina jamais fará isso. Então ela veio para aumentar a produtividade. E quando aumenta a produtividade nos processos operacionais da cidade,
eu dou qualidade de vida, eu dou informação com antecedência, eu salvo vidas. Então, onde a gente quer chegar? Imagina você, Roberta, Raquel, a gente chegar naquele momento que a gente fale para Dona Maria, depois de amanhã vai chover no seu bairro. É um negócio que parece até... sonho. É um sonho. Parece até mágica. Parece até mágica. Mas hoje nós temos tecnologia no mundo que nos dão uma esperança para isso acontecer. Se vai acontecer, eu não sei, porque eu não sou da área de tecnologia. Mas será que vai acontecer? Tomara que aconteça, porque é uma informação maravilhosa. Imagina, seu João, saia de casa amanhã, 8h03, faça as seguintes conexões entre os modais de transporte e chegue mais rápido no seu destino. Porque todos esses processos geram dados e a inteligência artificial nos dá essa esperança de botar eficiência nessas análises de dados. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas está passando por um grande processo de transformação social e climática, né? Os homens públicos, os órgãos públicos que não entenderem que as cidades precisam entrar num processo de adaptação para essa transformação que está acontecendo, estão direcionados ao fracasso. A gente está passando, a gente fez até recentemente uma matéria, né, falando da mudança de perfil climático da cidade do Rio de Janeiro, você lembra? De que saiu um estudo já sobre isso, até confirmando. Então, exatamente. E olha só que interessante, Roberto. A gente tinha um perfil climático antes de 96, que acontecia um evento extremo climático a cada 6, 7 anos. Uma coisa mais ou menos assim, tá? De 96 até 2010, acontecia um evento extremo climático a cada 3 anos, 3 anos e meio. Depois de 2010, teve uma mudança radical. Vem acontecendo um evento extremo climático na cidade do Rio de Janeiro por ano. E coincide exatamente com a criação do centro de operações. Exatamente. Ou seja, o timing certo, né? No time certo. E a gente percebeu isso, né, com um olhar muito disruptivo da Prefeitura do Rio, do prefeito Eduardo Paes ali atrás, que a gente não sabia operar um centro de operações. A gente foi aprendendo com o tempo, Foi aprendendo nesses 13 anos, né? Não existia um tutorial, um manual de como operar isso. Aí quando a gente começou a colocar as agências, uma do ladinho da outra, cruzando informação, colocando ciência de dados, a gente foi evoluindo e, obviamente, não estou vendendo a Disney, estou falando que está tudo maravilhoso, não é isso? A gente sabe disso aqui. Pelo contrário, é aprimoramento contínuo. Contínuo, é um processo de aprendizado contínuo. Então, assim, sou apaixonado pelo tema. A gente está aumentando o sensoriamento com esse novo radar. O timaço do Alerta Rio ensina para a gente a cada dia também um volume de dados que eles possuem. Eles vão ajustando as suas ciências, as suas análises, usando plataformas nacionais e internacionais. Porque é o seguinte, não sei se a Raquel falou ou vai falar, até chegar no Rio eles vêm fazendo ela falou ali do satélite, uma coisa mais ou menos assim, avalia fora da Terra, dentro da Terra, outros países, Brasil, vem chegar no Rio, aí dá uma linha ali de direcionamento, uma previsão do que pode acontecer. De uma maneira muito, nada técnica, eu tentei dizer mais ou menos o que eles fazem. Então é um trabalho muito grande, então é legal. Não, é um trabalho que até estava refletindo sobre isso, quanto vanguardista a gente é. A gente tem 2 radares, quando a gente tem várias estações pluviométricas, um balão que sobe ali, né, para ajudar nessa meteorologia, para poder fazer a meteorologia acontecer, né, o trabalho meteorológico acontecer. Então, isso coloca a gente numa vanguarda, eu diria até mundial, assim, na comparação com outras cidades do Brasil, por exemplo, a gente sai na linha de frente. Acredito que é um trabalho vanguardista mesmo. Raquel ia comentar algo. Não, eu ia só complementar o que ele falou sobre o fato da gente ter esse radar, a gente chama de dados brutos. Então ele tem uma quantidade muito grande de dados que podem ser usados para inteligência artificial e vários outros tipos de pesquisa, né? Universidades que queiram esses dados. Ou seja, não é um radar só pela previsão do tempo, ali daquele instante, nos próximos momentos. Ele também faz um trabalho que é um trabalho de aprendizado de processos. Exatamente. Vai auxiliar na pesquisa, né, sobre aqui a região. Então, aí nesse trabalho de vanguarda que você está dizendo, né, aí mostrando até o grande comprometimento da Prefeitura do Rio em aumentar a resiliência da cidade, nós temos a maior rede de pluviômetros do Brasil, né? Nós temos um sistema que nos orgulha muito, que em algum momento comentei,
que é operado pela Defesa Civil, que é um sistema de alerta e alarme, mas é importante dizer que os protocolos de acionamento dessas sirenes foram construídos com Defesa Civil, Alerta Rio, GeoRio, que a instalação dessas sirenes só em locais de risco geológico só puderam acontecer porque existe um mapeamento, gerenciamento de risco feito pela GeoRio, porque a primeira empresa pública brasileira de risco geológico, de 1966, talvez? 66, 67, eu acho que é 66. Então, assim, tem muito estudo, muito investimento e nós somos agoniados, porque tem que melhorar sempre. E fazer o melhor trabalho. Esse é o desejo de todo mundo que trabalha aqui, chegar aqui todo dia agoniado, entender o que não deu certo, melhorar, entender o que a gente pode adquirir como exemplo do radar para melhorar nossas percepções e capacidade de absorção de dados para esses processos. Essa é a agonia constante, mas é um trabalho extremamente prazeroso. Esse é o local que não é para quem gosta de dormir. Quem gosta de dormir vai para outro lugar. Nem um pouco. Vai para outro lugar, né? Aqui é muita emoção sempre. Igual emoção, igual emoção. Muita emoção sempre. Mas a gente vem buscando. Esse canal aqui, o podcast, mostra isso, né? A quantidade de seguidores que a gente vem. Eu não faço dancinha no TikTok, então acredito que se eu fizesse, a gente ia perder seguidores, né? Mas assim, a gente vem aumentando o número de seguidores que mostram a mudança comportamental do cidadão carioca. Que busca essa informação, que está atrás disso. Confia na nossa informação. De fato. Então assim, é isso que a gente vem trocando com o cidadão, quantas coisas nós somos direcionados para as nossas operações em virtude das informações do cidadão. Que colabora conosco. Que colabora. Sim. Então a gente entende que o carioca está cada vez mais preocupado com a dinâmica do seu território. E nos ajuda muito. É isso que a gente quer, essa troca de informações, que a gente vai melhorando esses processos todos. Trabalho incrível que a gente vai fazendo, mas que, como ele falou, como o Belchior apontou muito bem, é um trabalho de autocrítica também, né? Onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor para a população, pela população, né? Pelo povo do Rio de Janeiro. É isso aí, é isso aí. É isso que tem que sair de casa. Como eu posso melhorar a vida do cidadão carioca? Como eu posso melhorar a vida dele? É isso que a gente quer. Eu não vou usar uma palavra aqui que eu acho meio chulo, assim, eu não vou falar não, mas a palavra começa com T, eu não vou falar aqui qual é. Tem que sair de casa todo dia. Muita vontade. Muita vontade em fazer. Por isso que nos orgulha muito. E como você falou em um momento sobre vanguarda, a gente acredita no nosso caminho. A gente acredita na caminhada, né? E a gente que trabalha junto aqui, vocês sabem, eu odeio o termo cidade inteligente, né? Mas foi um tema que pegou, mas eu não gosto, parece que eu sei tudo, ninguém sabe nada, é um negócio estranhíssimo, né? Eu gosto de cidades eficientes, né? E o caminho da eficiência começa no conhecimento do seu território, na dinâmica do seu território. E a gente só conhece, a gente só consegue fazer essa diagnose depois que a gente tem um centro de operações e gerando dados de toda essa dinâmica. Aí eu conheço a dinâmica do meu território, sei operar meu território, sei onde eu quero chegar, crio caminhos, crio sensoriamentos, até chegar nesse momento aqui. E esse momento é um momento da eficiência que as tecnologias de hoje nos dão a esperança, como eu falei para vocês, em ter a capacidade de predição. Aí seremos eficientes, mas é um caminho longo e muito difícil de ser construído. E é importante também dizer, Roberta, que a gente tem um pensamento de integração muito forte que extrapola os territórios cariocas. O que eu estou dizendo para você? Todo município vizinho da região metropolitana, qualquer município que queira ter acesso às nossas informações, por exemplo, do Novo Radar, a gente constrói um termo de cooperação técnica em 15 dias e dá essas informações para eles. Atenção, os vizinhos. Então, quando uma cidade, seja ela qual for, adquire um radar, a gente está aumentando a resiliência não somente da minha cidade, está aumentando a resiliência de uma região como um todo. Então, assim, quanto mais cidades do estado do Rio de Janeiro adquirirem radares e outros sensoriamentos e outros processos, a gente está deixando o Brasil cada vez mais forte, né? E nessa pegada nacional, já vou dar um spoiler logo aqui, a gente está construindo junto uma ferramenta muito legal para a BNT, que vai já ser lançada aí, que a gente dá direcionamento de construção de centros de operações, de estágio de cidade, como construir um centro, como construir uma matriz decisória de estágio de cidade, quais são os principais
pilares dentro de uma cidade a serem avaliados que melhoram as respostas da cidade perante aqueles cenários. Então, assim, o que a gente quer é que o Brasil seja mais forte, que o Rio de Janeiro seja mais forte, que todos sejam mais fortes e mais resilientes. Então, esse processo é um processo de muita troca e sem vaidades, de muito aprendizado, que a gente vai crescendo e construindo esses caminhos. Sem dúvida. Muito obrigada pela presença de vocês. Acabou? Olha, sim, por Já enquanto acabou? sim, a gente vai ter o próximo. Não dá pra fazer uma série, não, com vários capítulos. A gente volta a conversar depois, Belchior, com toda certeza. Então, tá bom. Grande prazer. Muito obrigada, foi um Muito prazer obrigada. tê-los conosco aqui. Se você gostou desse podcast, por favor, compartilha, comenta nas redes sociais, manda pra gente seu elogio, a sua dúvida, a sua crítica. E continue conosco aqui no PodCon, no podcast do Centro de Operações Rio. Até a próxima!